Novembro é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer da próstata. Essa campanha tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro. E essa iniciativa foi iniciada na Austrália em 2003 e começou a ser discutida e divulgada aqui no Brasil em 2008. Eu sou Fábio Correia e você vai ouvir aqui o Green Talks, é um podcast da GreenMatch, uma empresa verde de verdade, que nasceu com o propósito de ser parte integrante de uma mudança histórica, com base em um novo mindset sustentável e regenerativo. Nós vamos bater um papo aqui muito importante, muito sério, um assunto social, que é Novembro Azul, como eu disse. O que é Novembro Azul? Câncer de próstata. Então, nós trouxemos aqui alguns convidados. Nós estamos aqui com 3 convidados, 2 convidados e uma convidada, né? Vamos discutir aqui algumas questões relacionadas ao corpo, relacionadas à mente, relacionamentos, tratamentos, enfim. São convidados que vão trazer visões particulares dentro das suas experiências, né? Quando eu falar quem são eles aqui, vocês vão entender, cada um dentro da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Então, nós vamos ter hoje aqui o Dr. Vilmar Azal Neto, né? Posso chamar de Dr. Neto? Lógico, correto? fica à vontade. Dr. Neto. Precisa... Legal, ele é assistente da disciplina de Urologia da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e Sociedade Mundial de Endurologia. Temos aqui também o engenheiro químico Eduardo Peck Júnior, Pet Júnior, e a Clarissa Machado, que é mãe executiva e vai contar aí como foi sua vivência com o seu ex-marido na época, que foi diagnosticado com câncer de próstata. Então nós trouxemos esses 3 convidados super especiais para a gente debater esse tema, como eu disse, muito importante. E aí, começando, né, a apresentação, eu queria dar as boas-vindas primeiro ao Dr. Neto. Seja bem-vindo aqui à nossa mesa do Green Talks. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eduardo, muito obrigado bem-vindo. Pelo convite. Também é uma honra participar aqui com vocês. Legal, muito bom ter vocês aqui. E também a Clarissa, seja muito bem-vinda, Clarissa. A Clarissa, que é da GreenMatch, né? Está participando aqui hoje, talvez não como GreenMatch, mas como parte dessa mesa aqui que teve ou tem experiências ao redor do câncer de próstata. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom. O episódio passado nós tratamos de câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Foi um episódio assim muito marcante, porque assim como esse nós trouxemos também pessoas, né, com visões diferentes, né? E foi muito interessante, porque quando a gente fala do assunto Outubro Rosa, Novembro Azul, parece que todo mundo ouve falar disso. Outubro Rosa, a empresa manda o e-mailzinho do Outubro Rosa, bota a fitinha na camiseta, né, do rosa. Aí agora o Novembro Azul, de novo, azulzinho, vira tudo, todos os logos das empresas ficam azuis, né? Pelo que eu percebo é isso. É discutido isso de uma maneira assim para divulgar e tal. Mas eu, sinceramente, eu tenho uma dúvida, qual que é a profundidade que isso é tratado em relação à consciência. Né, eu vejo essas movimentações, mas eu acho que o nosso papel aqui hoje nesse programa, inclusive para a gente divulgar não somente o Novembro Azul, mas principalmente práticas, né, e como que pode acontecer essa conscientização no dia a dia, eu acho que essa é a nossa missão aqui hoje, né? E aí eu queria começar, já jogar uma pergunta assim na mesa já, né? Né, já logo de cara, né, que é um assunto que até a gente estava conversando antes da gente iniciar o episódio, que é em relação ao tabu. Porque eu percebo, né, isso é um sentimento meu, queria agora ouvir de vocês, que quando a gente fala de Outubro Rosa, me parece que esse assunto, quando a gente fala com mulheres, é um assunto que flui de uma maneira assim, principalmente na prevenção dos exames e tal, parece que flui já de uma maneira mais natural, mas você já vê que as mulheres têm realmente essa movimentação, até de maneira proativa. Mas quando fala do Novembro Azul, eu vejo que ainda tem alguma coisa relacionada a tabus envolvidos, né? Então,
vocês têm esse mesmo sentimento, né? Vou jogar essa pergunta aqui para vocês já começarem uma discussão quente. Se o Eduardo quiser começar, com certeza, por favor. Sou o mais verde na turma aqui. Vamos lá. Tá. É verdade, existe esse preconceito, esse tabu. Meus colegas do trabalho mesmo, às vezes eu pergunto, falo, vocês fazem prevenção? Tá, não, urologista, não, só se tiver alguma coisa. Então eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo referente a uma educativo, uma mudança de atitude, uma conscientização fundamental. Eu acho que as pessoas, como eu estava falando para a Clarissa, para o Dr. Neto, se a gente vai no cardiologista, ao cardiologista, se vai ao endocrinologista, vai fazer a prevenção, por que não também fazer a do urologista, né? Quer dizer, isso pode ter salvo a minha vida. Eu não sei se hoje eu estaria vivo aqui se eu não tivesse feito a cirurgia, se o câncer poderia estar espalhado, dado uma metástase, ou se eu ia estar fazendo uma quimioterapia, ia estar num estágio mais avançado. Sim. Então a prevenção pode ter salvo a minha vida, ou pode ter me dado alguma qualidade de vida melhor por mais alguns anos, né? Então eu acho fundamental fazer a prevenção. Ótimo. Dando um contexto maior aqui, o Eduardo ele passou por um tratamento recente, né? Por isso da fala dele. Então, ele foi um dos convidados aqui, né? E agradeço muito pela sua presença, porque olha que incrível, até para trazer uma pessoa, né? Um homem que passa por esse tratamento ou passou, foi difícil, né? Isso é interessante, né? Já mostra, né, essa questão do tabu, que não está um pouco ligada, talvez, já mostra o quão resistente, às vezes, é esse assunto, né, no mundo masculino. Então, eu queria te agradecer duplamente, né, por ter vindo aqui, né? E eu também agradeço o convite. Obrigado, Fábio. Legal. Com certeza vai ajudar muito a nossa audiência. Somar e acrescentar. Obrigado. Muito bom. Fábio, eu acho, assim, minha opinião, é por isso que eu deixei o Eduardo falar primeiro, é que eu acho que eu já vejo os pacientes no consultório, aqueles que já passaram dessa fase. Tá. O paciente já se conscientizou que ele tem que ir lá para fazer o rastreio, né? A gente usa o termo prevenção, eu acho importante também que é o comum, então o Eduardo acabou de falar prevenção e a gente fala isso. Na verdade, eu acho legal deixar claro que a gente não está fazendo uma prevenção de fato. A prevenção seria a gente tentar evitar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente para não ter o tumor. Tá. No caso do tumor de próstata, é diferente, por exemplo, eu não vou fumar porque todo mundo sabe que o cigarro, o tabagismo é risco para um câncer de pulmão. Tá. No caso do câncer de próstata, não tem nada claro, bem definido cientificamente, que a gente pode fazer para evitar. Tem um fator genético, tem alguma coisa ambiental, mas a gente não tem nada claro. Então, o que a gente está fazendo, e o Novembro Azul e a nossa iniciativa aqui, é tentar deixar claro o quão importante é fazer a busca ao urologista sem ter sintoma e tentando fazer um rastreio. O termo mais correto é o rastreamento para a gente identificar precocemente algum paciente que ainda não tem sintoma e aí totalmente o que o Eduardo falou de se for identificado precocemente, e ele é um paciente que é meu paciente, então eu sei da história, que não tinha sintoma nenhum. Então, se ele não tivesse ido numa busca ativa ao urologista e feito os exames, ele talvez não tivesse feito o diagnóstico e ele ia esperar ter um sintoma daqui um tempo e o tratamento dele, talvez ele não tivesse como ele está aqui hoje. Então, a ideia é fazer o rastreio. E eu acho que dentro disso, eu não vejo esse tabu ali no consultório, porque o paciente já passou por isso, mas assim, na sociedade, estou vendo claramente que ainda tem, e eu acho praticamente inadmissível a gente estar em 2022 e estar discutindo saúde do jeito que a gente discute, e o paciente, um homem, não querer ir fazer um exame simples, um exame de sangue, às vezes um toque, por conta de um tabu. O que eu vejo dos pacientes é que eles falam: ah, seu pai, tem alguém na família que teve? Ah, meu pai não ia no urologista, meu pai de jeito nenhum. Mas hoje em dia os pacientes já estão muito mais conscientes. Se no mundo que nós estamos hoje, algum paciente ainda não quer ir, eu acho que é muito complicado, é uma cabeça pequena, sinceramente. Sim. Porque isso lá atrás a gente entende. A sociedade machista é uma coisa mais antiga. Eu vejo muito paciente falar sobre os pais, tios. Agora, no mundo de hoje, o próprio paciente com mais idade não entender a importância disso, é difícil de eu entender, e eu não vejo tanto essa discussão, porque o paciente já vai lá querendo saber se ele tem alguma coisa. E mesmo porque é próprio interesse dele, né? Lógico. Né? Quebrar o tabu, quebrar o paradigma, é ele se priorizar, né? Lógico. Então não estamos falando assim de... Claro que tem um desdobramento, né? Quando a gente fala é ele, né? É ele, mas é família, é amigos, é o círculo todo, né? Envolve, depois acaba envolvendo várias pessoas, mas inicialmente, principalmente é ele, né? Então é muito curioso isso mesmo, né? Hoje a gente tem
estamos, né, numa era de muita informação, né? Acho que talvez a era de maior informação de todos os tempos. Qualquer pessoa pode entrar no celular e buscar diversos tipos de informação, que nem é o caso do Novembro Azul, porque é divulgado, como a gente começou o programa aqui falando, né? Então eu concordo com você. Mas acho que é justamente por conta disso que a gente faz programas como esse, né? Que é essa iniciativa da Green Match, através do Green Talks, a gente trazer esse tema para disseminar e incentivar, né? Até essa mudança da fala sua, que eu achei muito interessante, não a prevenção, né? Não a prevenção. Tecnicamente não é uma prevenção. Achei muito interessante isso. Estimular, a ideia da campanha é mostrar, estimular o paciente a buscar o urologista. Sim. Não é prevenir o termo correto, é fazer uma busca, ir ao urologista mesmo sem sintoma para fazer um rastreio. E, eventualmente, um diagnóstico precoce, porque Sim. isso vai impactar totalmente no tratamento, na qualidade de vida pós. Então, o diagnóstico precoce é fundamental na doença. Ótimo, muito bom. Se você me permite complementar isso, eu estava falando com a Clarissa um pouco antes, assim, do papel da minha esposa, né, nessa busca ativa. Fundamental. A minha esposa realmente me faz uma pessoa melhor, pelo menos ela tenta, né? E então ela também sempre incentivou, não, vai fazer a prevenção, vai ao cardiologista, vai ao urologista, vamos fazer os exames, ver se está tudo em ordem, né? Vamos fazer atividade física, vamos buscar uma alimentação melhor, vamos caminhar, vamos fazer musculação, vamos correr. Quer dizer, essa ela atitude, que vem puxando, ela né? puxa. Então, essa atitude de você realmente se cuidar, né, se amar, porque reclamar, né, depois que você está doente, fala, poxa, estou doente, e agora? Mas o que você fez para chegar nisso, né? O que você fez para evitar que isso acontecesse? Então, a gente tem um papel fundamental, eu acho, nisso também, de apoiar, né? E eu acho que o câncer de mama também, essa campanha do câncer, também estimulou essa outra. E eu acho muito importante, porque a gente fala mais entre a gente, e eu acho que diferente do exame, a gente comentou isso, né? Diferente do exame, que do homem, né, precisa do médico. A gente não, a gente tem o toque da mama, enfim, que tem toda essa informação como faz, então pra gente facilita também. Que aí vai mais pro lado da prevenção nesse sentido até, né? Do toque você entendeu? Você já consegue identificar. Legal. Então eu acho que também a gente consegue levar essa facilidade, que não existe tanta, mas pelo menos a gente faz esse movimento que é super importante, né? Eu acho que a mulher ajudou muito nessa parte de, né, seu pai é seu pai, né? Sim. Então eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso pra gente poder, né, contribuir aí que cada vez chegue mais cedo, e hoje a tecnologia, nossa, tá maravilhosa, né, nesse sentido. Com certeza. Você comentou alguma coisa, doutor Neto, que me deixou um ar de curiosidade aqui, científica, né? A questão de ser hereditário. Esse tumor, né, câncer de próstata, ele tem uma grande chance de ser hereditário, aumenta muito o índice em relação a quando tem família, pai, avós e tal. Sem dúvida, Fábio, esse é o fato mais marcante. Boa. Esse sem dúvida é. Então, assim, tanto é que a gente começa o rastreio, é indicado para, se o paciente teve, principalmente familiares de primeiro grau, então pai, irmãos ou até tios, ele tem um risco comprovadamente muito maior que o resto da população e é o principal fator de risco. Tá. Negros têm um pouco mais de risco, também isso é importante falar. Olha só. Mas o mais marcante é o fator familiar. Então, esses pacientes devem começar o rastreio até mais precocemente. Se a gente for discutir qual é a idade de início, os pacientes que têm familiar com doença devem começar mais precocemente, porque o risco é marcadamente maior. Entendi. Talvez até não só no câncer de próstata, né? Acho que em vários outros. Em vários outros também eu tenho visto essa questão de ser hereditário, né? Exato. Mas na próstata eu acho que é o mais... Como não tem muitos outros riscos claros, como eu dei o exemplo do cigarro, ou a gente pode falar de uso de álcool para tumor de fígado, como no de próstata não tem tanto fator de risco, como o Eduardo falou, é importante a prevenção cardiológica, como ele usou o exemplo, porque a gente sabe que atividade física, dieta, cuidados vão prevenir, por exemplo, de ter um evento cardiovascular, um infarto, um AVC. No tumor de próstata não tem isso marcado. Então, assim, o rastreio é fundamental por essa justificativa, e quem tem familiar com a doença deve ficar muito mais atento. Isso acho que deve ficar claro também. Não, legal, muito interessante a gente transferir essa informação, né? Com certeza você que está nos ouvindo, você conhece alguém da família, você tem, ou seja, familiares, ou conhece alguém, amigos e tal, que
que transita nesse universo de câncer, né? Então é sempre bom transmitir, né? Esse papo que a gente, esse detalhe, né, que a gente está tendo aqui, né, nesse momento agora da questão de ser hereditário, né? Acho que isso é fundamental. Eduardo, você passou por esse tratamento, é recente, né? Você estava me contando, né? Sim, eu fiz a cirurgia com o Dr. Neto em maio, vai fazer 6 meses, né? Tava brincando aqui com ele agora há pouco, falei, olha, eu não fiz uma cirurgia, você me levou para o futuro e trouxe de volta, né? Porque a impressão que a gente tem quando entra numa cirurgia robótica é uma coisa assim, fora do comum, né? E graças a Deus sou um cara abençoado que tenho condições de fazer, tive condições de fazer na época. Não sei se daria para fazer num padrão SUS, né? Talvez não seja a realidade da maioria das pessoas, mas para mim, graças a Deus, tive essa oportunidade, estava num momento que eu podia fazer e quero acreditar que de câncer de próstata eu não vou morrer mais, né? Pode ser outra coisa, atropelado com 90 anos, eu não sei, mas não vai ser com câncer de próstata. E foi muito acolhedor a decisão de tratar com o Dr. Neto, porque eu tinha ido em outros hospitais, outros médicos, e ele foi mais próximo, ele chamou, não, vem com a sua esposa, eu vou explicar como é que vai ser o tratamento, como é que vai ser o dia da cirurgia. Eu estava preocupado se ia ter que fazer alguma fisioterapia depois, e ele me tranquilizou bastante, falou, não vai, você vai entrar na quarta, sair na quinta, vai ficar 15 dias em casa com a sonda, e aos poucos você vai se recuperando, a questão da impotência, da incontinência. Olha só. Né? Não vai ficar melhor do que antes, mas, mas dá para recuperar, né? E realmente é o que a gente tem observado, né? Muito bom. Então me deixou muito confortável, fiquei muito seguro de fazer esse tratamento com ele. Legal, muito bom. Você falou uma coisa aqui que eu até anotei uma palavra que chama humanizado. A gente tem ouvido falar muito isso, né? E eu acho isso às vezes curioso, né? Para não dizer engraçado. Porque como que a pessoa fala assim, nós vamos, no caso do parto, por exemplo, agora nós vamos ter um parto mais humanizado. Mas como é que é isso? Mas não são pessoas, está nascendo uma pessoa, como é que... Né, eu vejo muito esse termo hoje, né? Mas tem algumas áreas, né? Alguns profissionais que são humanos ainda atuando, né? Sim. Então, quando você falou, eu estava indo para um lugar, aí foi para o Dr. Neto e ele me acolheu, mais uma questão desse sentido, né? Deveria ser assim sempre, né? Porque são humanos, é um médico que é um ser humano tratando com outro ser humano, Concordo. né? Um que está com a visão ali, né, para ajudar e o outro que está numa situação realmente precisando de ajuda. E aí é o que nós viemos ao mundo, né? Acho que um ajudar ao outro dentro das nossas expertises, enfim, né, do que a gente conhece e tal, né? Nossa transferência de conhecimento, nossa ajuda e tal. Mas parece que falta isso muito, né? Essa questão do humanizado, né? Tudo telemarketing automatizado, atendimento, né? Se quiser marcar uma consulta, digite 1. Se quiser fazer um exame, digite 2. Se quiser... Mas não, eu quero falar com o médico, né? Não tem isso, não tem essa opção. Né? Volte à opção 0 e começa tudo de novo. Então essa automação, sei lá, de atendimento, eu acho que ela tira um pouco esse aspecto que a gente quer, às vezes, conversar com alguém. Olha, eu tô sentindo isso, eu quero saber que horário eu posso ir. E a gente às vezes sente necessidade mesmo desse, né? Eu especificamente no meu caso, né? Quando meu pai faleceu em agosto de 2020, a gente estava tentando fazer a pensão da minha mãe. Meu pai era funcionário do Teatro Municipal da Prefeitura de São Paulo. A gente teve bastante dificuldade, tá certo que também estava começando a pandemia, acho que o IPREM lá da Prefeitura de São Paulo estava se adaptando. Sim. Mas, manda um e-mail, nada. Manda a certidão de óbito. Quer dizer, só foi começar a resolver a coisa lá para dezembro, né? Então eu falei, nossa, se a gente que tem curso superior, tem uma condição de vida melhor, está tendo essa dificuldade, imagina um cidadão comum, uma pessoa que mal sabe operar um celular ou é analfabeto. Exato. Então ou às vezes até um pessoal de mais de idade, né? Um idoso que às vezes também não tem muita facilidade com tecnologia. Eu acho que a questão também, social, né? Educação, classes sociais, tem que ser considerado, né? Então... Para quem você tem um plano de saúde Sul-América, um Bradesco e tal, bom, tudo bem, tudo é mais fácil, mas se tem um plano médio já fica um pouco mais difícil. Ou se você não tem plano, mais difícil ainda. Vai na sorte, né? É roleta russa. O doutor Neto acho que ia comentar alguma coisa nessa questão eu ia voltar, né? na sua opinião, no seu comentário do humanizado. Sim. Na verdade, o jeito que eu vejo é assim, a medicina era muito humanizada e conforme veio passando o tempo e foi... Eu acho que é meio que uma coisa da sociedade mesmo, né? Sim. Isso que a gente estava falando do celular, do atendimento da máquina, tudo. As coisas foram virando para um jeito que o contato pessoal afastou um pouco. Sim. E isso aconteceu na medicina também. E
vamos dizer, na área da urologia, como não é uma medicina da família, que eu acho que ali, mesmo em qualquer época lá na frente, vai continuar a medicina da família, o pré-requisito é ir, ter um contato íntimo, é conhecer a família, fazer uma atenção primária, aí não tem muito jeito. Sim. Mas na urologia e numa escala mais avançada, vou dizer, no meu consultório pessoal e não, por exemplo, no serviço primário de urologia, a coisa já gira de um jeito um pouco diferente. Tá. Então, a tendência é que vai perdendo um pouco ou melhor, nos grandes centros, vai perdendo um pouco dessa parte humanizada. Ou foi se perdendo, mas aí eu acho que é muito individual. Individual. Aí é o que o Eduardo falou, o jeito que eu penso da medicina é que as coisas giram de um jeito diferente, tem tecnologia envolvida sim, a própria cirurgia robótica é uma tecnologia que veio para ficar e tira um pouco da coisa da arte ali cirúrgica, da mão ali, mas é uma coisa benéfica. Agora, perder o contato com o paciente é uma coisa que eu acho que depende de cada um, de cada médico, Tá. porque se você deixar, você vai se afastar do paciente mesmo. O jeito que as coisas são, o ritmo que o volume, você tende a acontecer isso. E aí eu acho que é muito individual. Cada um ter a sua ideia de individualidade para manter a parte humana da coisa. E eu acho que é importante esse contato, entendeu? Eu acho que faz toda a diferença no tratamento. Eu realmente acredito nisso, que Sim. pode ter a tecnologia, pode ter o que tem de mais recente, mas sem perder o básico, que é o paciente entender, estar próximo, entender como que ele está ali no momento, se ele entendeu tudo, o que ele vai passar. Então aí eu acho que tem uma parte individual mesmo. Legal, muito bom. Acho que a Clarissa que passou por isso há um tempo atrás com o seu ex-marido, né? É. Queria saber uma visão sua em relação a isso, porque é até estranho a gente estar comentando isso, né? Mas faz todo sentido, né? Porque essa humanização faz parte, né, do processo, né? Deveria Deveria fazer a gente nem parte, deveria né? estar discutindo, Exatamente, né? exatamente. Mas eu acho que não é humanizado. E principalmente que, né, a minha experiência foi uma experiência que tem o outro lado da relação, né, afetiva, sexual do casal. E eu acho que a gente trata muito do paciente e trata pouco de quem está dando apoio ao paciente. Então, no fundo, a gente, né, não é homem, então a gente não tem o mesmo sentimento. A gente estava conversando até sobre isso também, sobre essa relação, né, da figura masculina com a parte sexual e da figura feminina com a parte sexual. A gente, né, a gente se completa ali. Então, o que eu vejo, assim, a gente dá muita atenção para a doença, né, pouco para o psicológico, né, nenhum momento eu fui também, né, com o meu ex-marido, a gente fez lá, ele falou, mas nenhum momento ninguém falou para mim, falou assim, olha, de repente, uma terapia aqui, tratar a parte emocional vai valer a pena, né, porque do dia para noite você fica sem nada. Então, e outra coisa, a expectativa também que vai voltar, né? E se voltar, e se não voltar, né? Então, para muitos voltam, hoje a tecnologia está super adiantada, então eu acho que falta também o olhar para aquele relacionamento que está ali na frente, que vai mudar, né? Ou por um período, ou pelo resto da vida, que ele seja tratado de uma maneira mais humanizada, mais compreensiva, né? Porque o que a gente quer, principalmente, é que tenha qualidade de vida. Né? E a continuidade da relação sexual é uma continuidade de qualidade de vida. E eu acho que isso hoje ainda não é, né? Não é claro. Não é claro. Acho que, né, vem diminuindo o tabu, mas eu acho que ainda tem muito tabu dessa relação, até do médico também, né? De acompanhar isso e de saber disso. Sabe? Então também não orienta também, porque também não, né? Não tem essa sensibilidade. Acho que eu entendi o que você quer dizer, assim, qual é a Sabe? importância que o casal dá pro sexo, né, antes ou depois da cirurgia, né? Não, e se quanto- tá convidando a mulher para ir, é uma coisa que ela vai ser impactada, senão ela não iria, mas ela não tá como acompanhante, ela tá como atuante, Sim. porque aquilo ali é feito a Vai dois, afetar a vida né? dela. Vai afetar a vida dela, né? Então eu acho que isso que eu acho que deveria, sabe, ser mais olhado, né? Não que os médicos, né, um urologista vá tratar disso, mas encaminhar, ó, a gente recomenda que, Uma sabe, terapia. né, que nem falam, né, pra gente, olha, no mínimo 1 ano, 2 anos ali pra a coisa se estabelecer, mas tem gente que volta antes, sabe? Poxa, vocês deviam procurar também um apoio aí emocional, você tá entendendo? Pra passar por este período, sabe? Então eu acho que isso falta, eu acho que fica de homem pra homem, não fica, né?
Olha, tá vendo, Fábio? Se não tivesse... Por isso que a iniciativa de vocês é legal, porque essa, por exemplo, numa consulta, por mais que eu tente escutar, o que vocês acham tudo, dificilmente alguém vai falar isso que a Clarissa falou agora, né? Assim, a mulher não vai ali ficar falando tudo isso. E ela já passou Sim. pela experiência, então também é diferente, né? Mas é super interessante, porque eu talvez comece a olhar, até ampliar o jeito que eu vejo o negócio, que eu tento falar muito com o paciente, e eu gosto, assim como o Eduardo, eu falei, traz sua esposa, porque ela tira dúvida, ela entende e tal, mas Mas você talvez entende que a gente também não tem dúvida? Não. A gente tem menos até que vocês? Não, porque a gente... Primeiro que a gente não vai operar nada, né? Então a gente não tem a mesma visão do uso, né? Certo. Em relação, né? Depois, a importância que a gente dá sexual, né? Para o ato, tem tanta coisa antes. Sim, Então, e depois eu não sei nem o que perguntar. No fundo, quando eu fui, entendi. eu fiquei assistindo, né? E aí tem uma grande, né, parte da sociedade, né, que eu acho, né, a sociedade, né, machista. Nossa, coitado. Aí eu pensava aqui, eu vou ficar sem também. Oi? Né? Vou ficar sem Sim, também, sim. É. né? Vamos ficar sem? Então, é isso que eu acho que é, assim, a observação, sabe? Sim. É assim, ela também vai ficar sem. Não é assim, olha, você vai fazer uma bariátrica, você vai ficar sem comer. Então, olha, meu amor, eu não vou tomar esse vinho que você não tá podendo tomar. Mas aí eu saio com minhas amigas e, tá tudo ótimo, né? Não é assim, entende? Então, interessante. eu acho que tem essa visão de que quando o casal vai, os dois vão ter a falta. Os dois vão ter a perda e depois o retorno. E como é que é esse retorno? Né? É interessante. Eu vejo assim, né, em relação a questões da mente, né, falando um pouco, né, claro, depende de várias coisas, depende da sensibilidade do médico, enfim, depende da esposa ir junto e da proximidade do assunto que é tratado entre os dois e tal, como casal, mas eu acho que tudo começa na mente, né, principalmente do próprio paciente, de ter uma condição assim também, né, poxa, estou passando por um tratamento, né, é minha vida que está em jogo, primeiramente. Claro que depois tem a relação, tem tudo isso e tal, né? Tô querendo dizer assim, uma evolução mental até para você começar a ressignificar as coisas, né? Porque se você está casado com alguém, né? Ou casado, enfim, tem sua parceira, ou parceiro, e aí você chega num pensamento que, poxa, Será que eu vou ficar impotente? Vou ficar impotente? Será que eu vou conseguir ter relação? Será que eu vou conseguir? Mas é só isso ou vai muito além disso? E aí você, de repente, começa a colocar peso, né? E aí, se você tá com uma relação fortificada, isso vai ficar mais fortificado ainda. Ajuda muito, porque você vai tirar um pouco esse olhar só pro contato físico, que é o que você está falando, né? Eu tô impotente, então não vou conseguir fazer da forma. Mas aí você acaba, de repente, florescendo o outro lado também, né? Você acaba exaltando o outro lado, um lado mais carinhoso, um lado mais para conversa, uma afetividade talvez diferente do que você não tinha antes. Você consegue explorar outros caminhos, né? Mas para isso, eu, Fábio, acredito muito em relação à questão de mente mesmo, né? Porque é o jeito que você enxerga e o jeito que você toca o assunto, né? Eu acho importante isso que você falou, assim, Fábio, porque assim, uma coisa é um casal que tem 2 anos de relacionamento, 30, 40 anos e aparece um tumor. Outra coisa é 22 anos de relacionamento, o sexo já vai ficando menos importante e a gente vai dando mais valor para a paz, para a amizade, para a confiança do que para o sexo, né? Não que deixe de ser importante, mas... Sim. Vai ficando menos, né? A gente vai trocando um pouco os valores, eu acho, né? Não sei, pergunta para minha esposa. Se quiser, chama ela aqui outro dia. Mas eu acho que a gente vai mudando um pouco. Mas um casal acabou de se conhecer, de repente tem um diagnóstico 30, 40 anos, é outra situação. Então, acho que é muito pessoal isso, assim, não dá para generalizar. Pessoal, Cada caso é um caso. Mas o apoio, de um modo geral, eu posso dizer que é importante? Eu acredito que sim. Se o compromisso do casal, né? Se um quer ver o outro bem, vamos fazer uma terapia junto? Vamos, né? Vamos procurar um tratamento mais acolhedor? Vamos. Sim. Né? Não tem recurso agora? Vamos preparar, vamos fazer isso mais para frente e tal. Tudo bem, eu acho que esse apoio é fundamental. Eu acho que sim, ajuda muito a construir algo melhor, né? Agora, se, vai ficar impotente, vou arrumar outro, né?
O cara também, minha mulher tá na menopausa, não quer mais transar comigo, vou arrumar outra. Não, acho que não precisa ser desse jeito, né? Sim. Acho que a gente pode... É aí que você também vai medir um pouco como que tá sendo a costura desse casal, né? Como Sim. tá sendo a proximidade, enfim, né? Porque coisas podem acontecer, né? É muito Pros pessoal. ambos os lados, né? Não tem certo nem errado, é muito pessoal, eu acho. Exato, e o casamento, enfim, né? Quem tá junto, né? Se não tá junto, quando acontece alguma dificuldade como essa, por exemplo, outras financeiras, né? Enfim, você percebe quem que realmente tá junto ali, como diz lá, na doença, né? Na alegria, na tristeza. O compromisso, né? Que é meio clichêzão isso aí, mas no dia a dia, no fundo é isso, né? É isso que vale. É isso que vale, exatamente. Doutor Neto, uma pergunta mais técnica para você. Você falou da robótica, né? Isso hoje deve estar acessível somente em hospitais mais renomados, enfim, em clínicas de hospitais mais renomados, né? Eu não sei se isso durante um tempo, um curto espaço de tempo, vai estar acessível para a sociedade, né? Porque eu não sou muito conhecedor do assunto, mas pelo que eu navego e pelo que eu percebo, o SUS eles têm alguns tratamentos que são de excelência, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo tem algumas referências e tal, mas quando você vai mais para um lado robótica, mais alguma coisa que exige altíssima tecnologia e tal, acho que está um pouco distante ainda dessa realidade, né? Sendo nessa parte técnica, eu acho que assim, antes de falar disso, eu acho que é fundamental deixar claro que, independente do que a gente vai fazer no tratamento, é válido a questão de fazer o rastreio, que era a nossa ideia inicial do Novembro Azul. Legal. Porque você fazendo diagnóstico precoce vai impactar totalmente na história natural da doença, que é como a gente fala que ela se desenvolveria, e a gente fazendo diagnóstico antes, a gente tem muito mais possibilidade de opções de tratamento, de cura, de diminuir sofrimento, diminuir efeito colateral. Então, assim, isso em qualquer... ainda, o Eduardo falou da robótica, que é mais caro e é o que você está me perguntando, mas mesmo no SUS, mesmo na população geral, fazer o rastreio é possível com um exame de toque e um PSA. Dali para frente, feito o diagnóstico, aí a conversa pode mudar. Legal. Mas fazer isso eu diria que é muito acessível e que o SUS dá condição de todo mundo fazer. Então não é uma desculpa para pelo menos a gente fazer o diagnóstico precoce. Eu acho que qualquer classe social, qualquer lugar, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, uma fila, mas ainda assim eu acho que não se justifica postergar a consulta e o diagnóstico precoce. Isso eu acho que é fundamental deixar claro. Daí para frente, se a gente fez um diagnóstico e lógico, tem critério técnico para uma cirurgia, porque se é um paciente diagnosticado mais para frente, eventualmente a cirurgia não é uma opção. Então, aí radioterapia, tratamento hormonal, quimioterapia. Mas se a cirurgia é uma opção, eu diria assim, ainda existe muita cirurgia aberta no Brasil, em serviços de SUS, mesmo em serviços privados. Tem gente que advoga que a cirurgia aberta ainda tem vantagem, e de fato tem. Não acho que não vale a pena entrar nesse mérito. Sim. Existe no meio do caminho a cirurgia laparoscópica, acho que isso vale a pena falar, que é uma cirurgia menos invasiva e que isso já tem em muitos serviços de SUS. Então isso eu acho importante falar. Mesmo no SUS, hoje a gente já avançou no Brasil para uma cirurgia pouco invasiva e não tão agressiva como era no passado. Então isso na Unicamp a gente faz, isso em vários serviços. Estou falando da Unicamp porque eu estou lá, mas em vários serviços de SUS é feito esse tratamento pouco invasivo, com uma alta precoce, com pouco sangramento, com menos efeitos colaterais. E na ponta da linha, nós temos a cirurgia robótica. Que daí a ideia é ser menos invasivo como na laparoscópica, mas com o auxílio do robô. E aí sim, a robótica é uma cirurgia mais cara, que eu vou te falar, acho que 99,5% são em centros privados, cirurgias com convênios bons ou particulares, enfim, que envolve um alto custo inerente ao uso dessa tecnologia, mas que já está chegando no SUS. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, no ICESP, que é um serviço público, já tem um robô. No Rio de Janeiro, no INCA, que é um serviço público, tem um robô. Em Barretos tem o robô. Então tá chegando no SUS, lógico, não é para todo mundo, não é que todo mundo vai conseguir chegar fácil e vai tratar, isso é óbvio, mas
está começando a disseminar um pouquinho mais, e a tendência é que se dissemine. Sim. No Brasil, por ser um país continental, a gente vai ter todo mundo que vai poder fazer robótica num curto prazo? Não. Nem num longo prazo. Nós não vamos conseguir. Mas, assim, está começando a permear um pouquinho melhor, e a tendência é que, mesmo em serviços privados, isso barateie um pouco. Sim. Tem outros robôs sendo desenvolvidos, e aí vai ter mais gente com acesso a essa tecnologia de ponta. Legal. É como tudo, né? Que Como vai, tudo, né, como tudo. O tempo vai barateando. vai barateando, vai exatamente, abrindo concorrência, vai barateando, o acesso vai ficando Sim. melhor. Antes, um celular de ponta com acesso fácil era uma coisa, hoje em dia, quem não tem? É verdade. Então, É verdade. a coisa com o tempo muda. Não, foi ótima a sua resposta, porque é justamente para provocar isso mesmo. Porque a gente fala da alta tecnologia, da robótica, tudo isso, mas e o básico? Como é que está sendo? Né? Exato. Então você já acabou respondendo o que eu queria provocar, que era a gente ficar para colocar isso na mesa aqui, né? Que a gente iniciou falando do robótico, mas na verdade é o básico, né? Não é a prevenção, viu? Você que está nos ouvindo, esqueça, não fale mais prevenção. Eu também já estou me corrigindo aqui, né? Realmente é você fazer os exames, como tudo na vida, né? A gente tem que fazer aí os exames. Quanto mais vai passando a idade também, acho que mais exames a gente tem que fazer, né? Porque pode acontecer outras coisas também, não só isso. O autocuidado, né? Talvez, o autocuidado, né? O amor próprio. a própria, né? Acho que essa é a tradução de tudo isso que a gente está falando, né? E aí eu toquei num ponto aqui de idade. Porque na minha lembrança, assim, câncer de próstata, o pessoal muito mais velho e tal. E eu dei uma pesquisada, né, antes de vir para essa conversa com vocês, eu percebi que isso está mudando, né? Tem muitos casos aí com diagnósticos mais recentes, né? Tem, Fábio. Tem sim. A Clarissa falou isso antes, falou por que a gente está vendo tanto, não só tumor de próstata, mas outros tumores tão precoces. Isso é uma grande discussão aí, se é o estresse que ela falou, se é a nossa alimentação, se é produto químico envolvido no dia a dia. Isso não é só para próstata. Tem muito estudo nesse sentido, mas não tem nada claro ainda o porquê que a gente tem feito diagnósticos mais precoces. De qualquer modo, eu acho importante deixar claro assim, no câncer de próstata, a idade média de diagnóstico é em torno de 65 anos. Tá. Então, não é lá na frente, também não é tão precoce. Mas é óbvio que tem casos de exceção. E a gente já falou aqui, paciente de 40 anos, que a Clarissa comentou um pouco antes, com diagnóstico feito. É muito precoce, é fora da curva. Mas existem diagnósticos mais precoces. E aí a ideia do rastreio, aí volta na nossa ideia inicial de incentivar o rastreio e não ir aos 65 anos no urologista, porque às vezes você vai ter perdido um câncer que começou aqui aos 55, que aos 65 você perdeu o timing do tratamento. Sim. Então acho que uma resposta por que está começando mais cedo talvez eu não tenha, a medicina ainda não tenha, a gente infere que sejam essas mudanças comportamentais, mas a ideia, de novo, é a gente fazer o rastreio. Se você me perguntar qual a idade ideal, vamos dizer assim, o público... qual que é a idade ideal, então? Isso também é muito discutível, é muito individualizado. A sociedade brasileira fala uma coisa, a europeia fala outra, a americana fala outra. E aí vocês podem me perguntar, mas então não tem um consenso? De fato não tem. Não tem porque é muito individualizado. Uma sociedade preconiza que a gente não deve fazer um diagnóstico tão precoce porque a gente vai tender a tratar muito precocemente, então espera um pouquinho mais. Outras já são mais agressivas no rastreio e falam começa aos 45, aos 50. Mas eu acho que a ideia que tem que ser passada é que se você tem um risco maior, e eu já falei os dois principais fatores de risco, que é genético, é familiar de primeiro grau ou raça negra, eu acho que deve iniciar o rastreio mais precoce. Se eu fosse falar um número, talvez 45 anos para essa população, e a partir dos 50, se não tem esses dois fatores de risco, a gente poderia começar aos 50. Tem gente que preconiza antes, tem gente que fala aos 55, mas eu acho que se fosse deixar um número, eu deixaria 45 para esses dois fatores de risco e a partir dos 50 para a população geral. Como fazer o rastreio, que poderia ser outra pergunta, hoje em dia é muito individualizado. Então, um paciente que vai no consultório com 50, talvez eu proponha um rastreio de um jeito, e um paciente que eu identifico ali um risco mesmo que menor, ou um sintoma, ou uma expectativa, talvez eu comece de outro jeito. E isso também é uma tendência da medicina atual, é uma individualização. A gente fala de modo geral para todo mundo que tem que fazer um exame de sangue, que é o PSA, e um exame de toque, e eu acho que isso pode ficar
como conceito que um toque, que é um exame de 10 segundos, e um exame de sangue já vão dar um norte para a gente se esse paciente tem mais risco ou não. Mas ali na consulta, no médico-paciente, a gente identifica, talvez, esse paciente não é só um toque e um PSA, precisa fazer um ultrassom. Esse paciente aqui, só um PSA, eu acho que está tranquilo agora, no que vem a gente reconversa. E aí é questão de individualizar. Mas de noções gerais, eu acho que eu passei o que eu queria. Não, legal. Muito bom. E fiquei muito surpreso com o índice que eu vi lá e queria colocar aqui nesse episódio, né? Eu li que 1 a cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata. Site do INCA, site confiável, mas eu queria colocar isso para a gente debater aqui, porque realmente eu achei um índice muito, muito, muito alto. É muito alto, né? Ninguém vai questionar que é uma percentagem extremamente elevada. Agora, eu acho que como eu dissecaria isso para você, Fábio, falaria assim, ó, isso é um dado do INCA, inquestionável, a gente sabe de outras fontes, mas isso quer dizer que a gente sabe que o câncer de próstata, quanto mais velho o homem, maior o risco dele ter um câncer de próstata. Então, outro dado é que estudaram em autópsias de pacientes que nunca fizeram diagnóstico do câncer de próstata e vários desses pacientes tinham um câncer lá. O que isso significa? Que era um câncer indolente, que começou lá na idade avançada, depois dos 75 anos, dos 80 anos, e não tinha dado sintoma, o paciente não tinha feito diagnóstico ainda, porque era muito pequeno. Então, esse número mostra que muitos homens, e como a expectativa de vida cresce, os pacientes antes morriam com 60, depois 65, e agora a gente já está vendo uma expectativa de vida para cima dos 70 anos. Sim. Esse é o número. 1 de cada 9 vai desenvolver. Mas vai desenvolver se a gente for pegar lá na frente. Então, assim, é impactante. Agora, não muda o fato de que eu acho que é importante deixar assim, se o paciente teve o diagnóstico, ou mesmo sem ter feito lá na frente, vai impactar menos. É um tumor mais indolente que a gente fala, então que ele vai aparecer lá na idade avançada, então ele é muito devagarzinho que ele vai crescer e provavelmente, muitas vezes, nem vai precisar fazer tratamento. Ele nem é diagnosticado, ou se for, a gente fala, não, você não vai morrer disso, isso vai crescer muito devagarzinho, e a gente faz diagnóstico, por mais impressionante que possa parecer, e não trata. Agora, a ideia do screening volta que deve começar aqui inicialmente, porque se o tumor começou a se desenvolver mais precoce, ele tende a ser um pouco mais agressivo, e obviamente ele, se não foi feito o diagnóstico, mesmo que ele não seja agressivo e seja indolente, ele vai, se começou aos 55 ou 65, ele vai estar impactando muito. Sim. Então, a ideia do rastreio, de novo, volta que deve começar precoce para a gente fazer um diagnóstico inicial. Né? Então o número assusta, mas eu acho que a mensagem fica de que tem que voltar e ver aqui no começo. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui está em torno dessa palavra aí, né? Do rastreio, né? Acho que esse é o fundamental. Esse é o fundamental. Inclusive, nós temos ele não está aqui presencialmente, mas é o Juliano. Ele também passou por tratamento. Inclusive, após esse tratamento que ele passou câncer de próstata, ele escreveu um livro que chama Do Inferno ao Paraíso em 72 Dias. Eu queria chamar aqui um vídeo, ele gravou um vídeo de uma maneira muito carinhosa aqui pra gente, né? Então ouçam aí o vídeo do Juliano, que também vai trazer uma mensagem muito bacana para vocês. Olá, eu me chamo Juliano, tenho 57 anos, sou ex-paciente de câncer de próstata e, em função do Novembro Azul, eu queria falar algumas coisas sobre a doença e o meu intuito é dar algumas sugestões que eu acho importantes pelo aprendizado, por tudo que eu passei, pelo que eu aprendi. Não sou médico, mas acho que posso passar um pouquinho do que eu vivi. O primeiro ponto é óbvio, parece chover no molhado, é a importância de fazer um acompanhamento periódico e frequente, de preferência anual. Alguns médicos falam a partir dos 40, alguns falam a partir dos 45. No meu caso, como meu pai teve a doença, eu fazia um acompanhamento muito forte. Tendo pai com a doença dobra a possibilidade praticamente, tendo pai e avô é bem mais alta. Então, a primeira dica, se é que pode se chamar assim, é que
Quem tem histórico na família, redobre a atenção. O exame, a consulta anual com o urologista é relativamente simples. Pode começar com o exame de sangue, onde se avalia o nível de PSA. E PSA sozinho não determina a existência ou não de câncer, ele é um sinal, e existem outros meios pelo qual o médico pode trabalhar no diagnóstico. Acho legal também falar que nós vivemos num mundo machista e existe muito preconceito contra o exame, especialmente quando o médico faz o conhecido exame de toque retal. E sabe-se que muitos homens fogem do exame por causa disso, que eu acho particularmente um absurdo, visto que o câncer em si, da próstata, ele tem boas possibilidades, caso haja metástase, que é digamos, quando o câncer se espalha, ele gosta, pelo menos, de espalhar-se para o pulmão e para os ossos, e uma metástase nos ossos é algo terrível. Pode sim, para quem se informar, diz que a dor é terrível, o sofrimento é muito grande. Então, exames periódicos são fundamentais, acompanhamento e, acima de tudo, atenção para os sinais. E também, né, outro ponto importante, o câncer pode ser assintomático, pode ser que você não sinta nada e tenha a doença. Felizmente, eu tive sucesso no tratamento, fiz cirurgia. Eu coloquei toda essa experiência num livro que a gente pode estar divulgando, o pessoal que vai divulgar pode estar ajudando a quem se interessar, ou também precisando ou querendo trocar ideias, a gente está à disposição. Acima de tudo, eu acho que o importante é se cuidar e fazer a prevenção todo ano. Bom, vocês viram, né, que emocionante esse depoimento aí do Juliano, né, e você que está ouvindo, e de repente que você tem uma situação próxima, familiar ou um amigo, sempre acreditar, né? Porque eu acho que a gente fala muito da palavra esperança, né? Ter fé, né? Ter fé é você acreditar em alguma coisa que você não está vendo, né? Você não está tangível, né? Mas é algo que, independente da religião de cada um, eu acho que é o que move muitas conquistas nas nossas vidas, muitos desafios, é a questão da gente acreditar. Acho que quando a gente acredita em alguma coisa, já é mais do que meio caminho andado. Acho que é o início de tudo, né? E aí, com esse depoimento do Juliano e também com o Eduardo, que está presente, que também deu um depoimento muito bacana, a gente vai partir para o final aqui do episódio. A conversa está muito boa. Eu aprendi muito, eu espero que você que está conosco, que ainda tenha aprendido muito também. Não só aprendemos, mas eu acho que criou também uma visão diferente, principalmente essa questão de você fazer o rastreio, né? Isso para mim ficou uma palavra assim muito, muito forte. Acho que para mim é a palavra do episódio aqui, né? Então, muito, muito legal isso, né? E aí eu queria realmente agora ir pro finalzinho, colocar aqui na mesa o que vocês querem deixar aqui de mensagem, né? Vendo esses depoimentos, tanto do Eduardo quanto do Juliano, que passaram pelo tratamento, que deu tudo certo, que estão super, super bem, né? O Eduardo aqui que está presencialmente aqui, uma pessoa que já deu para perceber aqui, poxa, muito interessante aqui a história dele, né? Um rapaz aqui muito, muito bacana, muito positivo, senti muito aqui nas falas dele. Obrigado, foi assim, eu cobrar cachê, hein? Não, mas é verdade, a gente sente muita energia das pessoas, né? Tô bem à vontade, fala... você me deixou bem à vontade, eu agradeço também a oportunidade, e se você quer uma palavra final assim, o que a gente quer construir, né? Aonde a gente quer chegar, quer dizer, se a gente tem como você falou, a gente tem que às vezes projetar o futuro e criar um caminho para chegar nele, né? Aí você me fez lembrar um livrinho Arte da Felicidade, do Dalai Lama, né? Se você não sabe aonde quer ir, você chega em qualquer lugar. Qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve. Então é assim, você quer construir algo, né? Constrói um caminho para chegar ali que pode ser que você consiga, né? Inclusive fazer um rastreio, uma prevenção, uma cirurgia, melhorar alguma coisa na sua vida espiritual, religiosa, ou fazer meditação, fazer yoga, buscar uma alimentação melhor, buscar produtos com a preocupação do meio ambiente, né, como é que chama, de reciclagem. Menos consumo, né, será que a gente tem necessidade de trocar de celular todo ano? Talvez não, né, coisas assim. Eu acho que é um trabalho de conscientização e eu fico muito feliz de poder participar aqui e vou espalhar para um monte de gente. Muito bom, inclusive tudo isso que você falou está
inserido aqui no movimento, né, que a Green Talks vem fazendo, né? No último episódio nós falamos sobre upcycling, né, que é você reutilizar os materiais, né, falamos muito do jeans e tal, né, claro que foi um exemplo, mas existem milhares de outros materiais que podem ser utilizados, mas enfim, é a questão de mudança de cultura, né, mudança de mentalidade, né, eu acho que isso que a gente tem que promover cada vez mais em encontros como esse, né. Doutor Neto, alguma consideração final? Você já falou bastante, contribuiu bastante aqui de forma científica e de outras formas também, né, com dados, né, e enfim. Eu acho que. Eu queria deixar a mensagem final assim. A gente já falou da incidência, como você citou esse número importante, mas o tumor de próstata é o câncer mais diagnosticado no homem. Tá. E na população como um todo só perde para os tumores de pele não melanoma, que é muito comum, lesão de pele pequena, tudo que impacta pouco. Então vejam o impacto do câncer de próstata, um tumor mais impactante e prevalente na população mundial. Tá. E por essa alta prevalência e por não depender de sintomas na fase inicial do tumor, a ideia seria o homem ter a consciência de passar por um urologista e fazer o tal do rastreio. Legal. Exames rápidos, simples e eventualmente fazer um diagnóstico precoce sem que ele imagine que tivesse alguma coisa que vai impactar na história natural, no tratamento dele, com 90%. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem 90% de chance de cura. Então esse dado precisa ficar. Então acho que é importante ficar na mente de todo mundo, não só dos homens, como das mulheres, como a Clarissa falou, das mulheres para incentivarem os maridos, que é uma incidência importante, que muitos homens vão ter, e que se for antes de ter sintoma e fizer o diagnóstico, a gente tem mais chance de tratar, de curar, de ser uma página virada, de serem histórias como a do Eduardo, como a do Juliano, e ficar para trás e ser mais uma página virada, uma experiência de vida, uma mudança de mentalidade positiva de ver a vida de outro jeito, e não deveria ser o homem deveria se propor aí. E se fosse entrar no mérito assim, mas aí vai impactar no meu tratamento e eu vou ter tal coisa, isso é uma etapa depois. Sim. Isso eu acho que fazendo diagnóstico, tendo uma conversa com o médico, entendendo o risco, o benefício, aí se discute como tratar e como vai impactar tudo. Mas deixar de fazer o diagnóstico por medo de saber que tem, do que pode acontecer, eu acho que não cabe. Boa, legal. E também nós, né, incentivarmos nossos amigos, né? Sim. Acho que a gente que está inserido numa conversa como essa aqui, saímos com uma responsabilidade grande. Claro que o Dr. Neto já faz isso diariamente, né? O Eduardo possivelmente agora também já faz, né? Por ter passado. Mas você que está ouvindo também incentive, né? Amigos, colegas, familiares, né? E esse episódio ele aclarou muitas questões aqui, né? A questão do tabu e tal. Então acho que ficou muito mais fácil até da gente discutir isso com outras pessoas, né? Então foi muito bacana. Obrigado pela sua presença também, doutor Neto. Obrigado a vocês do convite. Ótima iniciativa, parabéns. Legal. Clarissa, considerações finais, você que faz parte desse projeto da GreenMed, mas também hoje participou como convidada, né, trazendo um pouco da sua experiência como companheira de um homem que teve o câncer de próstata. Queria que você deixasse uma palavra mensagem, final. Acho que, né, a gente apoia, né, na relação, a mulher é chata que vai lá, faz o exame, não sei o quê. Acho que a gente não pode perder esse papel. Acho super importante. Acho que se tá tudo melhor, né, tem mais exames, a gente está conseguindo identificar mais cedo, a gente tem um papel super importante, né, como esposa e como mãe também, né, porque a gente influencia os nossos filhos. Sim. E o segundo, né, a segunda parte que eu queria falar, né, é que assim, acho que se eu tivesse, né, lições aprendidas, acho que a gente aprende, né, sempre na vida com tudo que passa com a gente. Sim. Então eu acho que a gente tem que cuidar da relação, acho que, lógico, da saúde em primeiro, né, eu acho que a saúde está em primeiro lugar, mas existe uma relação ali. E a relação, ela tem que ser cuidada. Né? E a gente, assim, se eu pudesse aprender como eu passei, porque o meu final, né, foi uma separação, e isso ajudou muito, né? Não vou dizer que são todos os fatores, porque nunca sempre tem, mas isso adendou muito, foi essa
essa falta de importância que na hora que o câncer toma um lugar tão de morte, a gente acha, nossa, vai morrer, mas depois a vida continua, até porque a tecnologia hoje oferece muita coisa. Sim. Então eu acho que a gente tem que cuidar isso. A mulher, principalmente, né, que tem uma visão sexual diferente, né? A gente tem que cuidar para que a relação a dois não termine, né? E aí, quando eu tô falando da relação, eu tô falando do carinho, eu tô falando do abraço, Sim. né? Eu tô falando do toque. Então, isso tudo, o tratamento não impede que isso continue existindo. Se o outro lado está inseguro, porque, né, logicamente vai estar inseguro, acho que o nosso comprometimento é com chegar perto, sabe? E realmente não ficar na passividade. Eu vou falar por mim, eu fiquei passiva, porque eu fiquei tão apavorada também no começo, né? Sim. E depois eu tive a delicadeza de deixar o tempo dele, né? E o tempo dele me afastou dele. No final, né, depois de anos e anos, eu vi que eu não conseguia mais ficar ali. Então, porque eu também tinha abandonado, né, inconscientemente aquilo. Falei, não, eu vou deixar, ele vai, né, voltar aos poucos. E eu também não fazia nenhuma pressão. E aí a gente foi se distanciando, continuamos hoje bons amigos, mas... Então, a mensagem que eu queria deixar é assim, né? É tão precioso o que a gente tem. Então, assim, vamos cultivar. Muito bom. Obrigado por ser genuína, né? Porque às vezes a gente coloca uma armadura para falar de alguns assuntos mais polêmicos e mais sérios e mais sensíveis, mas nada melhor como você ser genuíno. Então eu queria te agradecer pelo seu depoimento, mas que esse depoimento também sirva para você, né, que está nos ouvindo, que sirva como incentivo, reflexão, né? Então acho que queria te agradecer. Desculpa. Não, imagina. A emoção. Não tem desculpa, não. Acho que esses episódios têm sido maravilhosos e quando a gente traz o sentimento, acho que mais verdadeiro que isso, impossível, né? Então eu queria te agradecer. Parabéns por conseguir falar, né? E obrigado por poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado vocês, né, aí também que me deram esse apoio. Imagina, muito bom. E eu queria agradecer você que ficou até o final desse episódio. Tenho certeza que você teve um aprendizado muito grande, que você vai conseguir ajudar muitas pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui do Green Talks, né? Sair daqui com insights, sair daqui com aprendizados. Busque nas plataformas os agregadores de podcast, Spotify, Google, Deezer, enfim, todos que você tem acesso. Indique para as pessoas, né, que assistam ou que ouçam esse episódio. E também entre no site da GreenMatch, greenmatch.com.br. Todos os links também, né, vão estar aqui na descrição desse episódio. Os contatos também das pessoas que estão participando aqui, dos nossos especiais convidados aqui também estarão, se vocês quiserem continuar depois do bate-papo, tirar mais dúvidas também, né? Todos nós estamos disponíveis. Eu sou o Fábio Correia. Te vejo então no próximo episódio. Um grande abraço.